Paz do Senhor, alunos, tudo bem? Estamos de volta para a nossa segunda aula da nossa FAESP Extensão Itaquera, nosso curso de Escatologia, a matéria de Escatologia. Vamos dar seguimento, dar sequência ao nosso estudo de hoje. Antes, porém, queremos fazer uma oração juntamente com os irmãos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado, Senhor, por esta oportunidade que temos de, Senhor Deus, alcançar os nossos irmãos com esta palavra, com esta gravação. Eu te peço nesse momento que o Senhor abençoe cada aluno, também as famílias que eles representam, Senhor, que o Senhor proteja, que o Senhor guarda, que o Senhor supra toda a necessidade neste momento difícil que a tua igreja atravessa. E nos abençoa e abre nosso entendimento para compreender a tua palavra neste momento. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, estamos aqui utilizando a Bíblia Sagrada na versão atualizada, também a Bíblia Sagrada na versão corrigida, e são materiais que nós temos para o momento, e também nosso livro de estudos, nosso material básico para o curso de Teologia na escola da FAESP, na extensão Itaquera, no curso básico. E na última aula estávamos falando sobre a grande tribulação. E hoje vamos dar sequência na página de número 88 do nosso livro. Localize aí, por favor, meu irmão, uma caneta, um caderno, qualquer outro material que você queira utilizar. Na página de número 88, nós iniciamos dizendo: o que vai acontecer durante a grande tribulação? Número 2. A palavra de Deus mostra que então haverá grandes catástrofes e calamidades no mundo. Grandes catástrofes, maiores do que nós já temos visto. Os irmãos se lembram que há alguns anos atrás nós tivemos aí o tsunami, lá na Ásia, que matou quase 400 mil pessoas. A Primeira, a Segunda Guerra Mundial, as grandes pestes, as grandes guerras que aconteceram na história da humanidade, mas na tribulação isso será muito maior. Então haverá grandes catástrofes e destruição no mundo. Deixamos bem claro que nos primeiros 3 anos haverá paz na humanidade, no mundo inteiro. Haverá uma falsa paz trazida pelo anticristo, prosperidade. E na segunda parte desta semana, nos últimos 3 anos e meio, a abertura dos selos, das taças da ira de Deus e das grandes catástrofes e dos castigos que virão sobre a terra. Então a palavra de Deus registra que haverá catástrofes e calamidades no mundo. Também a palavra de Deus mostra que a grande tribulação será caracterizada por grandes sofrimentos através das guerras armadas. Desde que a humanidade existe, nós ouvimos falar de guerras. Não houve um só dia na história da humanidade que não houve alguma guerra. Mas na grande tribulação, essas guerras elas serão ampliadas. Isto vai trazer fome, trazer desgraça a toda a humanidade. Os irmãos vejam aqui, é bom registrarmos aqui em Apocalipse, capítulo de número 6, quando da abertura dos selos, o capítulo 6, ele relata a abertura do primeiro selo e o surgimento do primeiro animal. Então diz a palavra do Senhor: e havendo o cordeiro aberto um dos selos, olhei e ouvi um dos 4 animais que dizia com voz de trovão. E olhei, e eis um cavalo branco, e eis que estava assentado sobre ele aquele que tinha um arco. E lhe foi dado uma coroa, e saiu vitorioso para vencer. É o anticristo. Mas em seguida, no versículo número 3, a palavra de Deus assim: e havendo aberto o segundo selo, ouvi o segundo animal dizendo: vem ver. E saiu outro cavalo vermelho, e o que estava sentado foi-lhe dado que tirasse a paz da terra. Então serão as grandes guerras que haverão sobre a humanidade. E que se matassem uns aos outros, e foi-lhe dado uma grande espada. Guerras, seguidas
consequentemente de morte. E havendo aberto o terceiro selo, ouvi o terceiro animal dizendo, vem e vê, e olhei e eis um cavalo preto, e o que estava assentado tinha uma balança na mão, ou seja, fome, carestia. Nós já ouvimos dizer, você já deve ter ouvido dizer, que no futuro haverá guerra por causa da água potável, que é um recurso que está se esgotando no mundo inteiro. Então, haverão muitas guerras, principalmente porque haverão pragas que queimarão toda a plantação. A agricultura vai sofrer muito durante esse tempo, faltará comida para as pessoas, haverão mortes, guerras por comida, por água. Então, será o caos na humanidade. Então, é a fome, né? A carestia. E 7, então, aberto o quarto selo, ouvi a voz do quarto animal que dizia, vem e vê, e olhei e eis um cavalo amarelo, e o que estava sentado sobre ele tinha por nome Morte. Então vejam, a consequência de pestes, de calamidades, de guerras, de perseguição, de destruição e catástrofes é a morte. E daí por diante. Muito bem. Agora vamos seguir aqui. Na página número 89. Na grande tribulação haverá perseguição religiosa como nunca antes. Por que essa perseguição religiosa? Porque o falso profeta e a besta, eles perseguirão as pessoas e farão com que elas aceitem o sinal do anticristo. Somente aqueles que não aceitarem o sinal do anticristo é que pagarão com a sua própria vida, então assim obterão a sua salvação. Nós vamos falar um pouco mais para frente sobre isso. Também a tribulação será marcada por um período de engano, porque nos 3 primeiros anos, o anticristo enganará quase todos. Haverá um caos e um fracasso total da doutrina. O falso profeta engodará os sentimentos religiosos da humanidade para adorar o anticristo, por estar revestido do poder de mentira e de engano, para realizar milagres e sinais de mentira, com o fim de levar à prática do mal aqueles que não encheram seus corações de amor à verdade. As massas o acompanharão. Ele será venerado em todo o mundo, o anticristo, porque trará solução a todos os problemas da humanidade. Até as guerras religiosas cessarão, porque ele vai trazer essa falsa paz para todos. Também haverá, durante esse momento, um evento em que o falso profeta obrigará os homens a tomarem sobre si o sinal da besta. Né? Nós lemos aqui em Apocalipse 13:6, né? Vamos ler Apocalipse 13:6, o que a palavra do Senhor nos diz sobre isso, sobre esse tempo. Diz aqui o Senhor: E abriu a boca em blasfêmias contra Deus para blasfemar o seu nome, e do seu tabernáculo e dos que habitam no céu. Então ele blasfemará contra Deus, contra a igreja que foi arrebatada. Mas veja só o versículo 7. E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los. E deu-se-lhe poder sobre toda tribo, língua e nação. E adoraram-no todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Então, por quê? Porque os que têm o sinal, os que adoram, aqui no versículo número 8 e 9, os que adoram ao anticristo, a Bíblia está dizendo aqui que eles não têm o seu nome escrito no livro da vida. Quem tem o nome escrito no livro da vida? A igreja que foi arrebatada. A igreja que já estará no céu, nas bodas do Cordeiro. Eles têm o nome escrito no livro da vida. E aqueles que morrerem recusando o sinal do anticristo se unirão à igreja no fim da tribulação. Então, começará uma guerra contra todos que não aceitarem o sinal da besta. Então, nesse momento de caos, de perseguição, de morte, de fome, há uma pergunta: alguém será salvo durante a tribulação? E a resposta é sim, pois lá no capítulo 6
verso 9 e 11 de Apocalipse, está escrito 6 e 9. 6 e 9. E havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. Então, esses são aqueles que serão salvos durante a tribulação. Os 144 mil judeus pregarão o evangelho durante a tribulação. Muitas pessoas se converterão e essas pessoas recusarão aceitar o sinal da besta, do anticristo. Ao mesmo tempo, aqueles que já conheciam o evangelho, mas que ficaram na tribulação, também alcançarão a sua salvação com as suas próprias vidas. Então haverá grande salvação durante a tribulação. Os irmãos veem aqui que em Apocalipse capítulo 20 e verso 4, vamos ler Apocalipse capítulo 20 e o verso de número 4. Diz assim a palavra de Deus: E vi o trono, e assentaram-se sobre ele aqueles a quem foi dado o poder de julgar. A quem foi dado o poder de julgar? A igreja. A igreja que está na glória com Cristo, nas bodas do Cordeiro, julgará as nações no final da grande tribulação, na vinda de Cristo, o qual todo olho verá. A igreja desce com Cristo para então julgar as nações. Então veja que aqui há tronos e os que estão assentados no trono para julgar, a igreja. E quem é que ele viu mais? Vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho da besta, pelo testemunho de Jesus e da palavra de Deus, e que não adoraram a besta nem a sua imagem, e não receberam o sinal da besta na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Veja então, Apocalipse capítulo 20, verso 4, está falando desse povo que vai ser salvo durante a grande tribulação. Quando o Senhor Jesus descer para julgar as nações, se assentará a igreja com Cristo para julgar, e será visto então todo aquele povo que foi salvo durante a tribulação, porque eles se juntarão com a igreja nesse julgamento das nações. Portanto, haverá salvação durante a tribulação. Muito bem. Continuando na nossa lição aqui, no fim da página de número 91, a grande tribulação será uma ditadura universal e cruel do anticristo. A base política do seu regime será uma aliança de 10 nações, nos limites do antigo Império Romano. Veja, por que nós sempre ligamos o governo do anticristo ao Império Romano? Porque foi o maior império. E quando foi escrito o livro do Apocalipse, eles estavam vivendo esse momento do Império Romano. Era o Império Romano quem dominava tudo. E também era o Império Romano quem promovia as grandes perseguições contra a igreja. Então os escritores sagrados ligavam esse império dos últimos dias ao império semelhante ao que eles estavam vivendo. Por isso que é semelhante ao Império Romano. Na profecia de Daniel, lemos acerca dos dedos dos pés da grande estátua que representa a base da política do governo dos últimos dias. Governo que será vencido pela pedra atirada sem mãos. Os irmãos lembram do estudo que fizemos sobre Daniel, em que ali a última parte da estátua foi destruída por uma pedra, por uma rocha que foi tirada como uma mão, como se fosse com a mão, e é lançada e destruía aquele império. Então, quando comparamos essas profecias com as palavras de Apocalipse 13, vemos sempre a mesma coisa, uma aliança de 10 reis sob o domínio final do anticristo. Então o anticristo vai estabelecer seu domínio, ele será apoiado por 10 reis, talvez por 10 governos ou 10 impérios, que pode ser o G10, o Grupo das Nações Mais Ricas, o G20, a ONU, qualquer organização que apoie o anticristo nessa época. Haverá armamento em quantidade e qualidade como nunca antes.
está escrito: quem poderá batalhar contra a besta? Apocalipse 13:4. Isso dá a entender que haverá outros blocos políticos, não é? Que apoiarão o anticristo. Temos a aliança dos países do norte, onde governará o príncipe de Gog e Magog. As palavras Meseque e Tubal são nomes que se referem à Rússia, com a qual muitas nações estarão em aliança. É lógico, nós vemos hoje, né, meus irmãos, que as grandes potências do norte, elas sempre se opuseram aos ocidentais, aos Estados Unidos, que é amigo de Israel. A Rússia é inimiga declarada dos Estados Unidos. A China é adversária dos Estados Unidos, que é aliada a Israel. E essa peste que estamos atravessando agora, que veio da China, né, é uma indicação do que virá dessas nações que estão a norte, tanto a Rússia como a China. Temos ainda o bloco dos reis do Oriente, que já em nossos dias é uma potência mundial de primeira ordem. O Oriente, né? O Oriente Médio, por causa do petróleo, as nações muçulmanas e árabes. Todos esses blocos, durante o tenebroso reinado do anticristo, se defrontarão em combate num banho de sangue como nunca houve antes. Então essas nações, no início, estarão unidas no governo do anticristo. Mas depois uma declarará guerra contra a outra e trazendo grande mortandade a toda a humanidade. Muito bem, letra E. Os sofrimentos de Israel durante a grande tribulação. Meus irmãos, desde a época do período interbíblico, quando os generais de Alexandre dividiram o mundo daquela época, eles dividiram entre Egito, Síria e Babilônia. Então Israel ficava no meio daquelas brigas, as guerras entre os egípcios, assírios, entre os assírios babilônicos. Israel sempre esteve no meio disso. E agora, durante a tribulação, Israel também estará sofrendo por causa desse momento. Porque eu lembro aos irmãos, a grande tribulação tem como alvo o arrependimento de Israel. É que toda a humanidade vai sofrer os efeitos, mas é o arrependimento de Israel e das nações que desprezaram a palavra de Deus. Muito bem, veja lá, número 1. O anticristo fará uma aliança com Israel por 7 anos. Quando o anticristo se manifestar, fará aliança com Israel por 7 anos. Letra número 2. Após 3 anos e meio, o anticristo romperá a aliança com os judeus. Eu gostaria que os irmãos consultassem lá, acho que já dissemos isso, consultassem no Google, na internet, terceiro templo. E os irmãos vão ver lá como está o andamento da construção do terceiro templo, templo qual o anticristo se assentará, querendo parecer Deus. Então, após 3 anos e meio, o anticristo rompe a aliança com os judeus e inicia-se então as grandes pragas sobre a humanidade. Os judeus serão proibidos de realizar seus cultos, então isso vai acontecer nesse momento quando o anticristo romper a aliança com os judeus. Quando Jesus fala desses acontecimentos, ele aconselha os judeus a fugir para as montanhas. As profecias têm muito a dizer acerca dessa fuga. Ela está revelada também em Apocalipse 12, onde vemos o dragão perseguindo a mulher, cujo vestido era o sol, e cujos pés está a lua, e que tinha estrela em sua coroa. Esta mulher aqui é Israel, não é? O dragão é Satanás, querendo destruir Israel. Segundo Gênesis 37, 9 a 11, essa mulher parece ser Israel, ali representado pelo sol, pela lua e pelas estrelas. Além do mais, Israel é muitas vezes representado por uma mulher. Ele fugirá para o lugar que Deus lhe preparou. Deus que cuidou do povo de Israel durante a jornada de 40 anos através do deserto, também o socorrerá quando fugir do anticristo. Em Isaías 16, 1 e 9, lemos acerca da fuga por causa do destruidor, do homem violento e do opressor.
Certamente essa profecia descreve a fuga de Israel por causa do anticristo. Vemos que Israel fugirá para Moabe, mas nem Moabe nem Edom serão conquistados pelo anticristo, porque ele ouvirá um rumor longe que o atrairá para outras batalhas. Está escrito: uma que sobre Edom lançarei o meu sapato, numa expressão que traduz posse e domínio. Parece-nos que Deus não deixou o anticristo apossar-se deste lugar, porque deverá servir de refúgio aos judeus. Edom e Moabe correspondem à atual Jordânia. Jesus disse aos judeus que deveriam fugir para os montes. Em Apocalipse 12:6 lemos que a mulher fugiu para o deserto. Esse lugar do qual a Bíblia fala em Isaías 16 é uma terra seca e montanhosa. Talvez ali se localizem as câmaras para as quais os judeus fugirão, enquanto a ira de Deus varrer a terra. Então, o anticristo reunirá todos os exércitos da terra para a batalha de Armagedon. Os demônios incitarão os homens a desejarem a guerra. Armagedon é o mesmo campo de batalha de Megido. Naquele vale muitas batalhas já se realizaram através dos tempos. O povo de Israel é como uma pedra de tropeço e de escândalo para todos os povos. Os homens se ajuntarão para o destruir. A terça parte dos judeus morrerá. As mulheres serão destruídas, desonradas e profanadas, e muitos do povo serão levados cativos. A cidade de Jerusalém estará perto de ser destruída. Mas em Armagedon a batalha será extremamente sangrenta e o sangue dos mortos será tanto que encherá o vale, até a boca dos cavalos. Quanto sofrimento! Então esta guerra, a guerra de Armagedon, encerra aqui o nosso capítulo de número 7, falando sobre a grande tribulação. Então aqui já é o final da grande tribulação, quando Israel enfrentará os exércitos do anticristo de todos os países do bloco que ele conquistou. Todos eles, após guerrearem entre si, decidirão guerrear contra Israel. A batalha que é entre eles se voltará contra Israel, porque o anticristo engana as nações e diz que o culpado de todas as guerras é Israel. Recentemente, o presidente do Irã disse que o grande desejo dele era varrer Israel do mapa. E realmente hoje há um sentimento, sempre houve um sentimento contra Israel. E naqueles dias esse sentimento será aflorado. De alguma maneira o anticristo vai convencer as nações de que o responsável por todos os males são os judeus. Assim como Hitler convenceu os alemães de que a solução era exterminar os judeus, assim o anticristo também reunirá os exércitos para uma nova guerra mundial, desta vez contra Israel. Mas quando o exército estiver batalhando contra Israel, o Senhor descerá com a sua igreja, encerrará essa batalha e com o sopro da sua boca destruirá o inimigo. Mas tudo isso fica para o próximo capítulo da nossa lição, o nosso livro. Aguardem, dentro em breve estarei postando o capítulo de número 8, a volta de Jesus em glória. Deus abençoe a sua vida, espero que essa aula ajude você na compreensão dos textos sagrados, em nome de Jesus.